Alguma vez passou pela cabeça o que a água que a gente bebe e o veneno de uma cobra podem ter em comum? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo nos segredos da toxicologia, um campo da ciência que mostra como a linha entre o que cura e o que mata é bem fininha. Pode parecer uma pergunta meio estranha, eu sei, mas a resposta para ela é a chave de tudo. Revela um princípio básico, fundamental da ciência. Pois é. A verdade é que os dois podem ser letais. Sim, até a água. Tudo depende de uma única coisa: a dose. Se beber água demais, de uma vez só, pode rolar um desequilíbrio fatal no corpo. Por outro lado, uma quantidade minúscula de um veneno pode ser inofensiva, ou até, quem diria, usada para fazer um remédio. E essa ideia não é nova, não. Veio de um médico lá do século XVI, o Paracelso. E essa frase dele é simplesmente a base de toda a toxicologia moderna. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. A dose faz o veneno. O que isso quer dizer na prática? Essa é a regra de ouro, então vamos entender direitinho. Bom, o que é toxicologia, afinal? Pensa nela como se fosse a ciência da segurança. O lance não é só estudar o que faz mal, mas o mais importante, entender como a gente pode interagir com as coisas de forma segura, desde os remédios que tomamos até o ar que a gente respira. Para a gente entender bem como algo pode fazer mal, a gente precisa aprender o dicionário da toxicologia, sabe? Existem nomes bem específicos para cada tipo de substância que causa dano. Começando com um nome que parece complicado: xenobiótico. Mas a ideia é simples, olha só. É qualquer substância que é estrangeira para um sistema biológico. Um poluente, um pesticida, um aditivo alimentar. Se não é natural do corpo, é um xenobiótico. Agora, se xenobiótico é a categoria geral, a toxina é um subgrupo. Ela sempre vem de uma fonte biológica, de um ser vivo. Pensa, por exemplo, no veneno de um cogumelo ou nas toxinas que uma bactéria produz. E o veneno é ainda mais específico. É uma toxina que o animal produz e usa ativamente para caçar ou para se defender. É a picada da cobra, da aranha. É uma arma biológica, literalmente. Isso nos leva a uma distinção que é crucial, como a gente vê aqui: a diferença entre um fármaco, ou seja, um remédio, e um toxicante. O mais curioso é que muitas vezes é a mesmíssima substância. Um analgésico, por exemplo, é um fármaco, feito para ajudar, mas em uma overdose ele se torna um toxicante. O que o separa não é a química, mas a intenção e o resultado. Beleza. Então, quando uma dessas substâncias entra no nosso corpo, o que acontece? Como é que o corpo reage? Aqui a coisa fica interessante, porque são dois processos acontecendo ao mesmo tempo. É tipo uma via de mão dupla. De um lado, a gente tem a toxicocinética, o que o corpo faz com a substância. Do outro, a toxicodinâmica, o que a substância faz no corpo. É uma verdadeira batalha. A jornada da toxicocinética, a parte do corpo, tem 4 etapas. Primeiro, a absorção, que é a porta de entrada. Depois, a distribuição, quando a substância pega uma carona na corrente sanguínea. Em seguida, a metabolização, onde o fígado, principalmente, tenta quebrar essa substância. E, finalmente, a excreção, a hora de botar para fora. Mas, e se as defesas do corpo não forem suficientes? Vamos virar o jogo agora. Vamos ver o outro lado da moeda. Como a substância contra-ataca. É aqui que entra a toxicodinâmica. É o momento do ataque. Sabe, é quando a substância acha o seu alvo biológico específico. Pensa numa chave encontrando a fechadura perfeita. É essa interação que vai causar o efeito tóxico. A gente pode até organizar o processo todo de intoxicação como uma linha do tempo. Começa na exposição, o primeiro contato. Depois vem as fases de toxicocinética e toxicodinâmica que a gente já viu. E, por fim, a fase clínica, que é quando os sintomas e os efeitos aparecem de verdade. Para tudo isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo da vida real. Vamos entender como uma substância como a cocaína consegue literalmente sequestrar o nosso cérebro. A chave para entender isso é uma química cerebral chamada dopamina. Ela é a responsável por como a gente sente prazer, motivação, recompensa. É super importante. Em um cérebro funcionando normalmente, a dopamina é liberada, passa sua mensagem para o outro neurônio e logo em seguida ela é recolhida, reciclada. É como uma mensagem que é lida e depois arquivada, para manter tudo em equilíbrio. Mas a cocaína bagunça esse sistema todo. Ela age como uma rolha, entupindo as portinhas por onde a dopamina deveria ser reciclada.
Com a saída fechada, a dopamina se acumula ali, inundando o espaço e superestimulando os circuitos de recompensa do cérebro de uma forma muito, muito intensa. Essa inundação de dopamina cria uma euforia absurda, mas o preço é alto. Com o tempo, o cérebro se adapta, ficando menos sensível. Isso leva à tolerância, ou seja, a pessoa precisa de mais droga para ter o mesmo efeito. E, por fim, ao vício, quando o cérebro se reprograma para depender da substância. E olha só como tudo se conecta. A gente volta exatamente para o ponto de partida, para aquela ideia genial do Paracelso de que a toxicidade não está na substância em si, mas na sua dose. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A gente vive um mundo cheio de substâncias químicas e com um cérebro que foi feito para buscar recompensa. Então, como se mantém em segurança no meio de tantas influências invisíveis? Entender a toxicologia, sem dúvida, é o primeiro passo. Espero que esta análise tenha sido esclarecedora.